Boa noite, igreja. A gente vai falar hoje sobre o bom combate da fé. E aí a gente vai trazer aqui algumas, de uma forma bem simples, bem prática. Mas eu estava ali agora olhando ali sentado e eu olhei, né, o slogan da igreja, né, levando você a uma vida cristã vitoriosa. E aí o Espírito Santo falou no meu coração assim: não tem vitória sem combate. Não é verdade? Então o evangelho é um evangelho de vitória, né? Jesus venceu na cruz e a gente fala o tempo todo de vitória. Tinha um amigo meu numa outra igreja que ele falava, todo domingo ele falava para a gente assim, ele falava: cara, uma semana de vitória para você. Então a gente precisa entender que a nossa vida é o combate da fé, né? E interessante que quando, né, debaixo da autoridade do pastor Hélio, né, recebi essa missão, e a gente está aqui por obediência, né, não é pela nossa carne, a carne com certeza não queria estar aqui, e o combate já começa, né? Então já veio o inferno já dizer: ó, você não tem capacidade, né, você não tem isso, não tem aquilo, e aí a gente responde com a palavra, né? E aí no mundo espiritual, nessa batalha, a gente tem que tomar posição. A primeira posição que eu tomei foi: olha, é verdade, eu não sou capaz mesmo não, o mérito não é meu não, mas o mérito é de Jesus Cristo que morreu na cruz por mim. Então é no nome de Jesus, querido, que nós vamos liberar uma palavra aqui. E que bom que você veio apesar do pregador, que bom que você veio pela palavra de Deus. Então é isso que a gente vai trazer aqui. É um ano de intimidade, é um ano de busca, e essa palavra é uma palavra de confrontamento. Interessante quando a gente olha, né, para a palavra que o pastor Hélio recebeu, a inspiração dele, não é uma palavra que agrada a nossa carne, não mesmo. Seria muito melhor para a nossa carne a gente escutar que vai ser o ano da prosperidade e por aí, do sucesso, mas o Espírito Santo trouxe essa palavra para o pastor, né, que é um ano da intimidade com o Senhor. E nesse contexto que a gente vai falar, é o ano do bom combate, tá? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo. A gente vai falar Segunda Timóteo 4, e sou eu que esqueci que sou eu que comando aqui. É 7. Tá. Pode passar, meu irmão, para mim? Ah, foi. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Diz assim, Paulo ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida, em outras versões, né? Terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém? Pode passar mais um, querido? Procure vir logo, está falando para Timóteo, né, o meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas ficou comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Amém? E eu queria fazer essa reflexão contigo aqui. Pode passar, querido? Para a gente pensar aqui qual foi o contexto natural que o apóstolo Paulo deu essa declaração. Está funcionando? Estava desligado. Obrigado. Qual foi o contexto natural que Paulo deu essa declaração? Essa declaração é uma declaração forte, né, onde ele diz que ele, em outras palavras, ele foi bem sucedido, ele completou a carreira dele, né, ele atingiu um objetivo, ele cumpriu um propósito, mas a realidade natural de Paulo, ela fala totalmente o oposto disso. Paulo, quando ele dá essa declaração, ele não estava num palácio, ele não estava, né, cheio de recursos, ele sequer estava reunido com a igreja, com seus irmãos em Cristo. Lucas estava com ele. Paulo, na verdade, ele estava numa prisão romana,
né, sob o imperador ali, o governo do imperador Nero, e estava para ser julgado, né, pela lei dos homens, numa prisão totalmente insalubre, né, escura, e nas condições naturais de Paulo eram as piores possíveis. Mas por que Paulo falou isso, queridos? Por que Paulo dá essa declaração tão poderosa? Porque Paulo estava certo de que ele estava cumprindo o propósito do Pai. E se a gente parar para pensar, quem foi Paulo, né? Paulo foi o homem que escreveu a maior quantidade de livros na Bíblia. Olha só, quase metade do Novo Testamento foi escrita, né, inspirada pelo Espírito Santo, por Paulo. Então, Paulo estava falando ali de algo que ele não estava vendo nas circunstâncias naturais, mas os olhos espirituais deles estavam abertos. E nessa noite eu quero declarar que os teus olhos e os meus olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais vão se abrir, para que a gente possa ver, para que a gente possa cumprir, receber a direção do Espírito Santo, para cumprir todo o propósito que Deus tem para mim e para você. Amém? E eu quero te falar, querido, sobre o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que precede o mundo natural, e esse mundo espiritual, pasme você, ele é mais real do que o mundo natural. E existe uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual é das trevas contra a luz, né? E essa batalha, ela é uma batalha que é inevitável, né? Lá, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê, né, o inferno se levantando, investindo contra o homem, e o homem, naquela ocasião, né, ele se mostra vulnerável e dá ouvidos à serpente, e aí houve a queda. Mas graças a Deus por Jesus, né? Graças a Deus pelo nosso Pai, que nos amou de uma forma incondicional e enviou o seu Filho para nos salvar. Mas essa batalha, ela é real. E aqui em Efésios capítulo 6, você fica à vontade se você quiser abrir, fala um pouquinho, né, dessa luta, né? Então, se tem uma batalha, que luta é essa? Você que está chegando, você que está nos visitando, mas que batalha é essa? Que combate é esse? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa luta no capítulo, Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: revestíveis de toda a armadura de Deus, é o apóstolo Paulo que está falando novamente, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmão, a nossa luta não é contra pessoas. É interessante, essa palavra, ela nasceu num dia que eu estava correndo e o Espírito Santo veio e eu comecei a chorar porque eu tive uma visão da igreja como um exército, e é isso que a gente vai falar nessa noite. E eu enxerguei, eu não vou contar a visão aqui toda, mas eu enxerguei as pessoas, né, estavam imersas, porque a palavra de Deus fala que o mundo, né, jaz no maligno, está imerso no maligno, e elas estavam imersas em densas trevas, e haviam demônios que estavam oprimindo aquelas pessoas, e elas não enxergavam. E aí eu tive um entendimento, né? A gente olha para o mundo, a gente vê tanta imoralidade, tanta violência, tanta mentira, mas aquelas pessoas, a nossa luta não é contra elas, mas sim o que está por trás delas, porque elas estão na escuridão, elas não enxergam, e os demônios, eles conduzem aquelas pessoas, elas sequer têm consciência do caminho que elas estão seguindo. E aqui o despertamento que eu quero trazer para você nessa noite é que cabe a mim e a você, nós temos uma missão. Muitas pessoas estão lá fora sem ter sequer a visão da luz, mas graças a Deus que Jesus morreu por nós, Ele nos deu uma missão, e hoje nós vamos se levantar como um exército aqui, tá? Para a gente combater o bom combate, para que a gente possa resgatar os perdidos lá fora, amém, queridos? E outro trecho também que fala desse mundo espiritual, né, está lá em 2 Reis 6, 16, 17, eu vou contar aqui, né, e a gente começa a ler a partir do 16, era um contexto que o profeta Eliseu,
ele estava inspirado por Deus, revelando ao rei de Israel as estratégias do rei da Síria. E aí o rei da Síria ficou sabendo disso e mandou um exército para cercar Eliseu. E aí ali, um pouquinho antes da gente ler, o moço do profeta, ele abre a tenda e quando ele vê, ele se depara com um grande exército. Imagina, um grande exército contra 2 pessoas. E ele, logicamente, ele fica assustado, porque ele estava olhando no mundo natural, mas Eliseu, né, cheio do Espírito de Deus, ele fala assim, olha, ele respondeu, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Orou Eliseu e disse, e esse é o posicionamento, queridos, que eu queria que você entendesse nessa noite. Nós precisamos nos posicionar, e Eliseu, ele se posicionou ali. Eu não creio que Eliseu ali naquela hora, ele já tinha visto tudo, ele estava ali agindo por fé. E ele orou e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Queridos, a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, para nos guardar, e que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, amém? Glória a Deus. Existe um mundo espiritual, e as batalhas espirituais, o combate, ele é inerente ao cristianismo. Isso também foi algo que o Espírito Santo veio ministrando ao meu coração ao longo de alguns anos, especialmente depois que eu comecei a fazer a escola Atos, né? Porque eu tinha na minha cabeça que um dia eu ia viver numa nice aqui na terra. Não, eu vou viver numa boa, eu vou chegar a um tempo que eu vou estar num mar de tranquilidade, porque, né, Jesus é a paz, tal, mas isso é um engano, porque o Evangelho, não existe Evangelho se não houver provações, não existe Evangelho se não houver lutas, não existe Evangelho se não houver desafios. Sabe por quê, querido? Porque é através das lutas e das provações que eu e você nós crescemos, para que a gente possa chegar à estatura, para que a noiva possa estar preparada para encontrar Cristo. Então a gente precisa passar pela provação, tá? Eu costumo dizer o seguinte, você se julga íntegro, mas vai chegar um momento que você vai ser provado para ver se você realmente é íntegro. Eu sou fiel à minha esposa, vai chegar um momento que você vai ser provado se você realmente é fiel à sua esposa. Entende? Então, essa prova ela é necessária. E a partir do momento que você é aprovado numa situação e você vence aquela situação, aí sim você tem autoridade para se portar, né? E realmente você é um vencedor naquele desafio que você passou. E esse combate ele não tem trégua. Então eu queria te dizer nessa noite que não há trégua. O inferno ele não vai dar trégua para nós. A palavra de Deus fala que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Só que ele não é o leão. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Mas a artimanha do diabo é o tempo todo nos enganar, né? Então ele está o tempo todo querendo nos enganar, como ele fez com Eva, como ele fez com Adão, é o tempo todo que ele quer fazer. Essa é a estratégia dele. Mas tem uma boa notícia, né? Talvez você que chegou aqui nessa noite, falou, o cara está falando de combate, o cara está falando de batalha, o que é isso, onde é que eu estou? Mas existe uma boa notícia, querido, porque o combate ele é bom, né? Nosso Deus é bom, e o combate é bom, tá? Deus não dá nada mal para nós, né? E qual é essa boa notícia, querido? É que essa batalha ela já foi vencida. Aleluia! O inferno e os seus demônios são derrotados, são inimigos derrotados, porque Jesus Cristo triunfou na cruz do Calvário. Aleluia! A palavra de Deus fala que ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele pegou as chaves do inferno e da morte. Aleluia! E ele venceu por mim e por você. Glória a Deus! Então, como o Senhor disse para Josafá, nessa batalha não tereis que pelejar, porque a batalha é do Senhor. Aleluia! Lá em Colossenses 2,15, traz uma passagem que eu gosto muito, fala exatamente sobre isso. Diz assim, e vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pelo pecado do homem,
pela desobediência do homem lá no Éden e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, quem? Jesus Cristo, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Cristo removeu-o inteiramente, aleluia, encravando-o na cruz e despojando de novo, olha lá, os nossos inimigos, os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia, glórias a Jesus, queridos, aleluia, amém, ele já é um inimigo derrotado, glória a Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 35, também diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Olha aí Paulo falando, ó, essa noite estamos aí, estamos com ele, será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mais uma vez, querido, a provação vai fazer parte da nossa caminhada, mas é isso que vai te parar? Você que chegou nessa noite aqui, talvez, com medo, com dúvida, com problemas no seu casamento, problemas financeiros, seja qual for o teu problema, meu irmão, é isso que vai te separar do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, aleluia, glórias a Deus. E aqui para a gente fechar essa parte inicial, uma declaração de Jesus lá no Evangelho de João, ele disse assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E mais uma vez, querido, eu queria chamar a tua atenção, né? A gente falou aqui sobre Paulo, e agora a gente está falando sobre Cristo, o próprio Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória. Eu fico pensando assim, Jesus podia, né? O homem desobedeceu, Jesus, o Pai poderia ter, na nossa justiça humana, né? Olha, eu vou descer e vou mandar todo mundo se ajoelhar e vai ser assim porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas não. Ele abriu mão de toda a sua glória, padeceu todo tipo de aflição, de humilhação, de vergonha, de dor, por mim e por você. E Cristo é o nosso exemplo. Se o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, passou por aflições, e eu diria que as maiores aflições do mundo, por que eu e você não temos que passar por provações, não temos que ser aperfeiçoados, não temos que viver um evangelho de renúncia? A gente precisa pensar nisso. Mas eu queria te convidar nessa noite, para você parar de colocar os olhos nos seus problemas, porque essa batalha não é apenas a nosso respeito, a gente vai falar aqui, em primeiro lugar a gente precisa estar firme, mas essa batalha é sobre outros também, o evangelho é sobre outros. Isso foi uma das coisas que mais me marcou quando eu cheguei aqui na academia, quando eu aprendi que o evangelho não era um meio de receber, mas eu aprendi que o evangelho era doação, e porque Jesus, ele me amou e se entregou por mim, eu preciso parar de pensar, né, em receber, mas em entregar para o Pai, e há vidas lá fora precisando da palavra de Deus, que me libertou e te libertou, amém, queridos? E eu queria trazer aqui, ainda temos uma partezinha aqui, que é esse contexto, né, a gente aprende aqui muito, né, nossa identidade, na Atos, você que está chegando aí, você que está na internet, nós temos uma escola Atos maravilhosa, uma das matérias é sobre a nossa identidade, né? E a gente aprende pela palavra de Deus que nós somos filhos amados do Pai. Mas nessa noite eu queria te dizer o seguinte, você é filho do amado Pai, mas você também é um soldado de Cristo, amém? E 2 Timóteo, Paulo ele fala sobre isso, de novo falando sobre lutas e sofrimentos, versículo 2, 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo,
Nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios dessa vida, se distrai, porque o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o convocou. Deus está te convocando nessa noite para esse exército. Você que não faz parte desse exército, o Senhor Jesus está te convocando. E você que faz parte desse exército, o Espírito Santo está ministrando nessa noite que é tempo, não é tempo de distração, é tempo de posicionamento, é tempo de se colocar firme. É isso que a gente vai falar mais um pouco. Nós fazemos parte do exército de Deus, que é a igreja vencedora, a igreja do Senhor. Em Mateus, Jesus disse, respondendo, Simão Pedro disse, primeiro Pedro teve a revelação maravilhosa, poderosa. Ele diz para o Senhor Jesus, capítulo 16, versículo 16 a 18, Simão Pedro disse a Jesus tinha perguntado, para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? O que dizem que eu sou? E alguns discípulos responderam, olha, dizem que você é mais um profeta. E eles foram respondendo e Pedro teve a revelação do Espírito de Deus. E Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Pedro teve a revelação de quem era Cristo. E hoje, graças a Deus, muitos de nós aqui, quase todos, ou praticamente todos, tivemos a revelação de quem é Cristo. Lá fora, muitos ainda acham que Cristo foi um filósofo, que Cristo foi um grande líder, que Cristo foi alguém, um grande profeta talvez, mas nós tivemos a revelação, pela fé, que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, Filho de Deus. E quando nós tivemos esse entendimento, pela fé, nós o recebemos no nosso coração, como Senhor e Salvador. E assim como Pedro, por isso que nós somos a igreja, porque nós tivemos a mesma revelação de Pedro, de quem era Cristo. Então, uma vez que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte dessa igreja vencedora. Aleluia. E no final desse texto diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Aleluia. E eu queria falar um pouquinho, queridos, desse contexto do exército de Deus. E eu vou trazer aqui 7 aspectos sobre esse exército de Deus, sobre o soldado de Cristo. E o primeiro desse aspecto, dessa característica, é que esse exército ele tem um comandante. Aleluia. Esse exército ele tem um comandante. E esse comandante é o Senhor dos Exércitos. Interessante que essa expressão ela aparece 260 vezes, ou cerca de 260 vezes na Bíblia. E ela significa um Deus que é todo poderoso. Aleluia. Eu queria te dizer, nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus é um Deus da provisão, mas eu queria que você tivesse essa visão hoje, de que você é filho de um Deus todo poderoso, Criador de todas as coisas. E eu vou te apresentar esse Senhor dos Exércitos, lá no Salmo 24, eu queria que você abrisse comigo. Esse salmo é um salmo de Davi. Aleluia. E eu não preciso falar muita coisa não, eu vou ler esse texto com você aqui, e eu vou deixar o Espírito Santo ministrar o teu coração. Eu queria começar a partir do versículo 6, e Davi diz assim, esta é a geração daqueles que buscam. Deixa eu abrir um parênteses aqui, esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que estão indo para o lugar secreto, daquele lugar onde nós vamos matar a nossa carne, o lugar de intimidade.
fecha parênteses, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra, aleluia! Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, aleluia! Ô querido, queria que você abrisse o teu coração, você que está em casa, abra as portas do teu coração, para que entre o Rei da Glória, e onde o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, Ele está, onde o Espírito Santo de Deus habita, não há espaço para medo, não há espaço para dúvida, não há espaço para as trevas habitarem. Então, eu queria que você convidasse e se rendesse ao Senhor Todo-Poderoso nessa noite. Esse é o nosso comandante, amém? E o segundo ponto que eu queria colocar é que todo exército ele tem uma missão. No mundo natural, né, Natan? No mundo natural, o exército tem a missão principal de defender o seu território. Essa é a primeira missão de um exército. A segunda missão de exército, no mundo natural, é conquistar territórios, não é isso? E aqui a gente vai falar exatamente desses dois aspectos. Na verdade, a primeira missão, minha e sua, é resistir firme. A batalha já foi vencida por Jesus, amém? Mas o nosso papel, nesse contexto, nesse combate da fé, é resistir firme. E Tiago, ele fala muito bem sobre isso. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitem-se a Deus. Vão lá para o lugar secreto, o lugar da busca, o lugar da oração. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos, a palavra de Deus não fala para a gente ir atrás do diabo. Eu não estou preocupado com o diabo. Eu não vou atrás do inimigo, mas eu tenho que me posicionar. Amém? E nessa noite, a gente precisa tomar uma posição de fé. E eu queria contar aqui um testemunho simples, né? Um exemplo desse combate da fé. Ano passado eu estava viajando, fala de um posicionamento. E às vezes você está cheio do Espírito Santo, você está buscando o Senhor, mas está faltando um posicionamento. Eu estava em São Paulo e comecei a passar mal de alergia. Me sobreveio uma alergia, eu estava já ali de noite para dormir, precisava acordar cedo, tinha tido um dia bastante cansativo de trabalho, e estava ali, como diz o pastor Marquinhos, no óleo puro, estava ali buscando a Deus, tal, louvando, tal, mas me sobreveio uma alergia, e eu comecei a passar mal ali, e até estava orando. Falei: Senhor, me abençoa, Pai, me ajuda. O que eu faço? Vou na farmácia? O que eu faço? Já era 11 horas da noite. Estava ali, irmãos, orando ao Senhor. Só que essa oração não era oração por Deus Todo-Poderoso, Deus da batalha. E aí o Espírito Santo começou a me ativar. Falou: ei, tu é filho de Deus, tu é um soldado de Cristo, se posiciona, rapaz, se levanta. E aí eu comecei a me levantar naquele quadro, a minha oração já mudou. E eu já levantei e falei: Senhor, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro. E comecei a orar em línguas e declarar: essa enfermidade vai sair no nome de Jesus. Eu não vou comprar remédio, não. E foi uma experiência que eu tive com Cristo, querido. Simples, talvez, mas que fala de um posicionamento. E ali eu pude entender o seguinte: calma aí, eu estou até lendo a palavra, louvando aqui, mas a mentalidade. Por isso que a gente precisa renovar nossa mente na palavra. Amém, queridos? Então, a primeira missão nossa, que o soldado ele aprende lá na vida secular, é a autoproteção. Então, a gente precisa estar posicionado. A gente precisa estar com o escudo da fé, que a gente vai falar hoje, erguido. Né? A gente precisa estar em guarda alta, queridos. Amém? Precisamos estar atentos. Amém, queridos? A segunda missão, eu gosto muito, acabei colocando errado ali, peço perdão, é o ministério da reconciliação.
reconciliados em Cristo, temos paz com Deus. Em Marcos 16, essa é a missão nobre que Deus nos deu. Marcos 16, versículo 15 a 18, Jesus disse assim: ide, falando para os discípulos, né, por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então você percebe, querido, o Senhor Jesus nos deu uma missão, ide pregar o evangelho. E o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, né? Jesus, ele conquistou na cruz, não apenas, não sei nem se é a palavra, né? Não só a salvação, mas o pacote foi completo, a libertação, a cura, e a gente tem autoridade para ministrar isso para as pessoas lá fora. Amém? Então, a nossa missão, a gente não pode deixar isso, respirar isso todos os dias. A nossa missão, pregar o evangelho. Amém? E eu falei, queridos, de propósito lá atrás, né? Paulo, quando ele fala, né, que ele dá aquela declaração, a gente falou de propósito, ele cumpriu toda a vontade do Pai. Quando a gente olha para a vida de Davi, e eu também, há um tempo atrás, sentei essa revelação do Espírito Santo, eu olhava para a vida de Davi e falei, pô, mas pai, como assim? Davi errou, mas ele cumpriu toda a vontade do Pai. E Deus, ele tem um propósito para a sua igreja, mas ele também tem um propósito individual para mim e para você. Eu estava pensando, né, essa coisa de propósito, ela é tão forte hoje na sociedade, que até as empresas têm os seus propósitos, têm as suas missões, né, o seu alvo. Eu queria que você refletisse também nessa noite sobre a chamada que Deus tem para a tua vida. Você está no lugar certo? Você está fazendo as coisas certas? Talvez você esteja pensando, não, vou mudar de igreja porque eu quero uma palavra que seja, será que esse é o lugar que Deus quer te levar? Você mora num lugar, você trabalha num lugar, você tem cumprido o propósito de Deus para a tua vida. Queria que você refletisse nessa noite sobre isso. O seu papel dentro desse exército de Deus. Deus tem uma chamada para mim e para você específica. E a gente precisa estar lá no lugar secreto, com os nossos ouvidos espirituais, discernindo a vontade e a direção do Pai para nós. Amém? Amém. O terceiro aspecto que eu queria falar desse exército é que nós temos um inimigo. E, na verdade, eu vou falar de dois inimigos aqui. O primeiro, ele já é muito conhecido, Satanás e os seus demônios. De novo, a palavra que a gente leu lá atrás, o apóstolo Paulo ali falando em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne, né, essa já numa outra versão, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, esse é o nosso inimigo, que a gente já sabe que está derrotado, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque ele está sempre ao nosso derredor, querendo nos tragar. O outro inimigo, esse é sutil, que é a nossa carne. E aqui também Deus me trouxe um entendimento, né, de algum tempo para cá, que a nossa, realmente uma das expressões que eu já tinha ouvido, que a nossa carne não se converte, né? E a gente tem que entender, e deixa eu ler esse trecho primeiro aqui, para a gente ficar muito claro isso, em Gálatas 5:17, diz assim, o apóstolo Paulo de novo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, porque a nossa carne, ela milita ou luta contra o Espírito, e o Espírito de Deus, o Espírito que habita em mim e você, luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, queridos, a carne ela não vai se converter,
E algo que Deus falou no meu coração foi: o Leandro, sem o Espírito Santo de Deus, eu estou fadado ao fracasso. E eu queria falar com você aqui muito honestamente falando, querido, faz um teste. Não, faz um teste não. Mas olha para trás e reflete. Se você ficar um dia sem ler a palavra, ou algum tempo sem ler a palavra, se você ficar algum tempo sem buscar o Senhor no secreto, na oração, se você ficar algum tempo sem vir à igreja, você vai, como diz o pastor Hélio, descer ladeira abaixo, queridos. Sem o Espírito Santo não dá. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo, porque é uma luta constante a nossa carne, e a gente tem que tomar muito cuidado. E eu já me vi fazendo coisas, pensando de uma forma errada, e quando eu fui ver, falei: calma aí, eu não estou alimentando o meu espírito, é por isso que eu estou fraco, por isso que a gente precisa estar vigilante, por isso que o nosso combate, como diz o pastor Hélio, é um batidão diário. Nós temos que estar dia após dia buscando ao Senhor. Amém? Então a nossa carne milita contra o nosso espírito, e se a gente não alimenta o nosso espírito, e engraçado que é interessante o seguinte: o espírito a gente precisa alimentar, a carne, querido, você não precisa, é só você não fazer nada, que ela já se autoalimenta, meu irmão. O negócio é complicado, a natureza humana é complicada, mas graças a Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, amém? E é aquilo que a gente falou aqui mais cedo, é esse fogo que não pode se apagar, essa chama que não pode se apagar. Você que está aqui, pô, cantaram sobre chama, é isso, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é como uma chama, e ela não pode se apagar dentro de nós, amém? Indo para o quarto item aqui, para a gente poder cumprir o horário, qual é a condição para se alistar a esse exército? Qual é a condição, queridos? No exército natural, tem uma condição que ela é sine qua non, né, sem a qual não tem como a pessoa se alistar. Esse ano, até aqui no Brasil, as mulheres vão poder se alistar, né, bem legal, mas existe uma condição no exército natural que a pessoa não pode ingressar lá no exército, que é a maioridade, não é verdade? Se não tiver mais de 18 anos, não pode entrar no exército, na marinha, na aeronáutica. Agora, no reino de Deus, existe uma condição, eu vou começar de trás para frente aqui, para se alistar, que é a fé. E o apóstolo Paulo, em Hebreus 11:6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador do que os buscam. Querido, é necessário a fé para que a gente possa agradar, para que a gente possa ser alistado e fazer parte desse exército. E tudo que a gente está falando aqui, queridos, é por fé. E esse texto aqui também fala sobre isso, dá um pouquinho mais de clareza do que é a fé. Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o mundo natural, veio a existir das coisas que não aparecem, o mundo espiritual. Amém? Então é pela fé. E a gente tem aprendido aqui que a fé não é uma muita fé, uma pouca fé. Fé é a certeza. E por isso que Paulo deu aquela declaração. Ele guardou a fé. E quando a gente fala de certeza, não tem pouca certeza, não tem muita certeza, ou você tem certeza ou você não tem certeza. Meu irmão, ou você tem fé ou você não tem fé. Se você tiver fé hoje, você vai colocar, vai trazer no altar do Senhor, e aquele desafio que você tem passado, aquele problema que você tem passado, Deus vai te dar a vitória. Amém? E a quinta condição, fala das armas espirituais. A quinta característica desse exército, fala das armas espirituais. E Paulo de novo, em Efésios capítulo 6, versículo 13,
Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Esse dia mau fala da luta. Olha aí, queridos, o Evangelho é isso, meu irmão. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? E o que me chama muita atenção nesse texto é que Paulo ele começa falando o seguinte: tomai toda a armadura. Não basta apenas estarmos com a palavra. Como é que está o teu capacete hoje da salvação? O que está blindando os teus pensamentos? Os teus pensamentos estão protegidos? É o capacete da salvação? Como é que está o teu calçado? Quão formosos são os pés do que anunciam a paz, ou é o Evangelho da paz? Como é que estão? O nosso cinto, cingivos da verdade, é colocar o cinto da verdade. Como é que as nossas vestes estão ajustadas? Estamos vivendo em santidade? Como é que está o escudão da fé, como diz o pastor Hélio, está erguido aí? Então essas são as armas espirituais, amém? E a gente precisa estar com todas elas, e hoje a gente vai fazer um ajuste, talvez seja preciso um ajuste aí, querido, e é isso que a gente vai fazer hoje aqui, nós vamos nos preparar para o combate lá fora, amém? E a gente já está finalizando, 2 minutinhos aqui, bem rápido aqui, ainda em Efésios. Todo exército ele tem um soldado, e um soldado tem um perfil, né? Qual o perfil? O soldado pode ser medroso? Não. O soldado tem que ser valente e por aí vai, né? E eu destaquei aqui para você qual é o perfil que nós devemos ter. Paulo, de novo, ele fala assim, ó, logo depois que ele fala das armaduras, no versículo 18 ele fala assim, ele fala primeiro das armas, depois ele fala assim, olha só, tem que ter um posicionamento de novo, com toda a armadura, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? E Jesus ele disse assim, só para a gente poder complementar: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então esse é o posicionamento, esse é o perfil que nós precisamos ter. É uma conduta de oração, mas uma conduta também de vigilância. Nós precisamos estar orando, mas nós precisamos estar no nosso dia a dia, vigilantes, querido. Amém? E eu vou finalizar agora aqui com essa última característica desse exército, dessa batalha, desse combate. 2 Timóteo 3,18 vai falar de uma recompensa. Ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Amém? Os músicos podem subir. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? E interessante que existe uma recompensa. Todo soldado ele é recompensado depois da batalha, né? E existe uma recompensa no reino de Deus. Mas eu queria te dizer, queridos, que o que me move não é a recompensa. A recompensa é uma consequência, porque o nosso Deus é bom, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem uma coroa de justiça, da justiça para mim e para você. Mas o que me move para combater esse bom combate é o amor que Jesus e o nosso Deus têm por mim. E o que me move é que, como Ele me amou primeiro, eu também amo as vidas que estão lá fora, eu amo o meu próximo. E ainda falando agora para fechar, eu queria que você colocasse de pé nessa hora, já vou passar aqui para o pastor. Amém? Vamos colocar de pé então, queridos. E eu queria fechar com esse versículo.
Em Apocalipse 3, 21, 22, a palavra de Deus diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, aleluia, e me sentei com meu Pai no seu trono. É o próprio Jesus que está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Querido, eu queria te convidar nessa noite a você agora fechar os seus olhos, começar a orar. Vamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não sou eu que estou falando, não. É o Espírito Santo de Deus que está ministrando nessa noite. E Ele está te convocando. O Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas, Ele está te convocando para a batalha da fé, para o combate da fé. Há alguma vulnerabilidade? Será que você está de guarda baixa? Será que o teu capacete está bem ajustado? Será que a tua espada está bem afiada? Começa a orar agora. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Começa a colocar. O apóstolo Paulo disse assim: examine-se o homem a si mesmo. E Davi disse assim: sonda-me, Senhor, esquadrinha o meu coração. Querido, se coloca agora diante do altar do Senhor e pede ao Senhor: Senhor, eu quero ajustar, eu quero vestir toda a armadura, eu quero me posicionar nessa noite. Não é apenas acerca de mim, mas é acerca daqueles que estão lá fora. Meu irmão, nesse momento há pessoas perdidas, destruídas nas drogas, na prostituição, na mentira. Como crerão se não há quem pregue? O Senhor Jesus está te convocando a mim e a você nessa noite. É tempo de se levantar, igreja. É tempo de parar de olhar para os nossos problemas. Há uma missão a ser cumprida. Até que o Senhor venha, há uma missão a ser cumprida. A igreja está sendo preparada. Nós temos ouvido aqui nesse lugar: é o tempo do fim, é o fim dos tempos. O Senhor Jesus vem buscar uma igreja. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.